Graça e paz, meus amados. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos a respeito do que eu penso sobre a teologia na vida da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque por muitos anos eu servi a Deus em uma comunidade que não incentivava o estudo teológico e até pelo contrário, né? Sempre falou mal da teologia. E hoje o meu pensamento é completamente diferente com relação a essa questão. Então eu quero falar um pouco sobre o que eu penso a esse respeito. Bom, a teologia, como ciência, cuja finalidade se percebe pela própria etimologia da palavra, sempre será importante na vida da igreja, mesmo que alguns não a percebam como tal. Veja bem que muitas pessoas procuram fundamentar as práticas ou as suas doutrinas baseado no pragmatismo. O que é isso? A ideia pragmática é fundamentar uma doutrina naquilo que dá resultado. Ou seja, é mais ou menos assim: os fins justificam os meios. Portanto, está dando resultado, então está tudo bem. Não importa a questão teológica nesse contexto. E muitas pessoas acabam entrando por esse caminho. A busca pelo crescimento imediato por parte de alguns líderes, somado à busca pelas respostas imediatas por parte dos fiéis, acabam levando muitas igrejas a não se importarem com o conhecimento teológico. Bom, Leonardo Garcês traz a questão da teologia, dizendo que a palavra teologia tem origem no grego theos, quer dizer Deus, e logos, palavra, teria ligação com discurso e razão. É uma ciência comprometida com o estudo de Deus e das questões a ele relacionadas, por meio da razão. Sendo assim, o objetivo é trazer ao homem o conhecimento de Deus. Isso não significa que o homem, simplesmente por meio de sua razão, possa conhecê-lo, mas Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, se revela na razão do homem. Conhecer a Deus e tudo o que com ele se relaciona, entre todos os saberes adquiridos pelo homem, esse tem a primazia. Segundo o texto bíblico, o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa afirmação foi feita por Jesus quando estava sendo questionado pelos fariseus e saduceus, conforme nós podemos confirmar em Mateus, no capítulo 22, versículo 29. Pedro também, falando das Escrituras, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Isso nós encontramos em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Sabendo que o próprio Cristo chamou a atenção para a importância de se conhecer as Escrituras, por que então a teologia é vista com suspeita por crentes? E muitos deles sinceros. Para esses crentes sinceros, uma ciência focada na razão tende-se a provocar no homem, com o tempo, um esfriamento na vida espiritual. Creio que isso acontece quando o estudioso da teologia, ao apoiar-se no campo da razão, esquece do elemento fé, fundamental não somente na vida do teólogo, mas de todos os cristãos. Nas palavras de Jesus, o homem erra por não conhecer as Escrituras, e Pedro afirma que essas Escrituras não foi produzida por vontade do homem, mas pela ação do Espírito Santo na vida desses. Essa ação se dá pela fé. O homem que submete a sua consciência à direção do Espírito Santo poderá trilhar no caminho da teologia sem risco de esfriar ou se desviar. A teologia é razão e fé.
Tira a fé da teologia e perderá o sentido de sua existência, pois Deus é mistério e a fé também. Se tirar razão para estudar as Escrituras, cairá no fanatismo e cometerá heresias. A fé ela está ligada à experiência do cristão. Nos dias atuais, muitos estão em busca de experiências. Não há nada de errado nisso, desde que essas sejam resultados do poder de Deus. O documento que atesta se o poder vem de Deus são as Escrituras Sagradas. Paulo adverte quanto ao perigo do evangelho ou do outro evangelho, um evangelho diferente, ser pregado. E ainda admoesta a Timóteo quanto ao benefício de saber as sagradas letras para conduzi-lo à salvação em Cristo pela fé. E encontramos exatamente esse conselho de Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, onde pode-se ler: porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. Mais uma vez se percebe no texto bíblico a importância do conhecimento e a fé andarem juntos no processo da salvação. Atualmente, o relativismo e o materialismo têm influenciado a vida cristã. Isso tem distanciado muitos da essência do Evangelho, tornando assim cada vez mais necessário que o homem se volte para os fundamentos bíblicos. Por isso a importância da teologia hoje. Se por um lado a ausência de teologia como ciência pode desviar, pode provocar um desvio doutrinário, o mesmo acontece com uma teologia mal trabalhada. Quando me refiro à teologia como ciência, porque não existe uma ausência de teologia em qualquer segmento religioso que se propõe se estudar e conhecer a Deus, uma vez que o próprio nome teologia refere-se ao estudo de Deus. Então, o que nós podemos concluir que mesmo as pessoas que são contra a teologia acabam, de certa forma, fazendo um tipo de teologia. Entretanto, a teologia científica requer métodos científicos para a sua realização. E é exatamente aqui que entra a questão da importância da teologia científica, porque os métodos vão assegurar o caminho a ser trilhado numa interpretação bíblica, o que acaba não acontecendo quando não se tem uma teologia e busca uma interpretação livre no que diz respeito de buscar uma interpretação alegórica atrás das letras, das escrituras, ou sempre uma mensagem que está por trás das letras, e desprezando todo um contexto em que aquela mensagem está escrita, em todo um contexto em que foi dito aquilo ali, e muitas das vezes a gente pode perceber, as pessoas pegam um versículo e pinçam aquele versículo do seu contexto e dá um sentido àquele versículo de forma completamente diferente, buscando colocar no texto bíblico aquilo que muitas das vezes é um pressuposto da sua própria razão, aquilo que ele pensa, que ele deseja fundamentar na Bíblia, ele acaba fundamentando através de textos interpretados aleatoriamente e por métodos completamente equivocado, que é uma interpretação alegórica de todo o texto bíblico. Bom, nós vivemos um momento de confusão teológica. Os meios de comunicação têm propagado doutrinas das mais diversas, algumas que se distanciam muito do teor evangélico. Assim, o crente fica perdido em meio a tantas informações que, por vezes, chocam contra o ensino recebido na instituição em que se congrega. Isso é muito comum hoje, porque os acessos aos meios de comunicações, aos mais diversos segmentos e tipos de interpretação, de teologia, traz muita confusão na mente de muitas pessoas.
Daí a importância do líder bem preparado teologicamente para ordenar a mente confusa dos cristãos a partir de uma boa explicação teológica. Bom, no caso, quando o líder não tem um bom crescimento teológico, ou seja, ele não teve oportunidade de estudar a profundo a teologia, um doutorado e coisas desse tipo, mas ele tem exatamente pessoas que têm essa capacidade, né, e que são bons teólogos na atualidade e que acaba trazendo bons subsídios, ou boas explicações que possa ajudar o líder a trilhar dentro daquilo que ele já conhece do ponto de vista teológico. E, de certa forma, quando o líder tem essa humildade de buscar, né, buscar esse apoio na vida daqueles bons homens de Deus que estão aí fazendo um bom trabalho, ele acaba evitando com que a igreja, por ausência ou por falta de um embasamento, de uma boa estrutura, de um bom conhecimento, venha se perder em meio a tantas confusões doutrinárias sendo aí expostas pela internet como um vento que sopra, né, de todo tipo de doutrina para todos os lados. E então esse é o meu pensamento. Eu penso que sim, a teologia ela tem uma importância muito grande e pode ajudar muito na nossa condução da igreja, na nossa vida, né? Eu não fiz doutorado em teologia, eu apenas iniciei, né, a questão da teologia, mas assim, o que Deus já me deu condição de fazer, de conhecer, a teologia acabou abrindo para mim um bom terreno, né, uma boa forma de olhar para o texto bíblico completamente diferente daquilo que eu olhava antes. Então, assim, eu creio que, de fato, a teologia, sendo uma boa teologia, ela pode e com certeza contribui muito para a igreja nos nossos dias. Então é o que eu penso hoje. Em vez de ficar aí batendo na teologia, né, falando mal de teologia, existe N teologias, né? Existe teologia boa e teologia ruim, mas em vez de ficar batendo na teologia e incentivando as pessoas a não estudarem teologia, eu acho que as pessoas deveriam focar mais naquilo que é mais importante, que é o conselho das Escrituras, que é estudar as Escrituras, né? O homem erra por não conhecer as Escrituras. E as ferramentas estão aí à nossa disposição, desde que nós tenhamos a consciência da nossa limitação e dependência total do Espírito pela fé, nós podemos sim tirar bons proveitos por meio dessa ferramenta chamada teologia. Que Deus assim nos abençoe. Esse é o meu pensamento. Posso dizer aos irmãos que eu fiz o bacharel em teologia, né? Estudei 4 anos fazendo e não me arrependo de nada. Tem muita que aprender ainda, estou aprendendo. Na verdade, nós sempre vamos estar aprendendo e eu sempre procuro acompanhar bons debates, né? Que estão aí à disposição. Tem o Vejam Só, contribui bastante, né? Tem ali a César Cavalcante também, né, que tem sempre proporcionado bons debates e isso acaba ajudando bastante a gente, né? Então, sim, a teologia ela contribui bastante e eu não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de ter conhecido o que Ele permitiu conhecer até agora.